A distribuição normal, conhecida também como distribuição gaussiana, é sem dúvida a mais importante distribuição contínua, apesar de não ser a mais importante em aplicações de fiabilidade. A função densidade de probabilidade da distribuição normal é dada pelo seguinte. F de t é igual a 1 sobre sigma raiz de 2π, mas é levantado em menos 1/2, t menos mu sobre sigma levantado a 2. Onde o mu e sigma são a média, também conhecido por parâmetro de localização da distribuição, e o desvio padrão, também conhecido por parâmetro de escala da distribuição. Como esta função não tem primitiva, não temos forma de obter a expressão analítica para a função cumulativa de probabilidade de falha, f de t, f grande de t, que sabemos que é igual ao integral de 0 a t da função densidade de probabilidade de falha dt. Por esta razão, costuma-se calcular numericamente este integral, ou calcula-se esta função recorrendo a tabelas que nos dão os valores deste integral para valores discretos de t. No caso das tabelas, é definida uma variável normalizada, z, cuja média é 0 e o desvio padrão e variância são 1. Esta variável z é definida como t menos mu sobre sigma. Assim, para calcularmos a probabilidade de falha antes de t, seja em horas, minutos, dias, o que quisermos, f de t, a função probabilidade acumulada de falha, é igual à probabilidade que o instante da falha seja menor ou igual ao instante t, que é igual à probabilidade de que t menos mu sobre sigma seja menor ou igual, aqui este t está mal, este t é um t grande, que é o instante da falha, este é o instante da falha, que seja menor ou igual que o instante t menos mu sobre sigma, e isto, por sua vez, é igual à probabilidade de que z seja menor ou igual que t menos mu sobre sigma. Sabendo f de t, conhecendo f de t, podemos calcular r de t, a função fiabilidade, que é igual a 1 menos a função probabilidade acumulada de falha. Ora, tendo r de t, já podemos calcular a função taxa de falha, que é igual à função densidade de probabilidade de falha, a dividir pela fiabilidade.
Vejamos agora o seguinte exemplo. O tipo de relé comporta-se como uma distribuição normal, cuja média de falha é 64 disparos, portanto, média igual a 64 disparos, e o desvio padrão, sigma, é 15 disparos. Quantos relés desse tipo, num conjunto de 800, falharão entre 42 e 73 disparos? Bom, então comecemos por definir a função densidade de probabilidade de falha da distribuição normal, que é 1 sobre sigma vezes raiz quadrada de 2 vezes π, vezes E levantado a menos 1 meio, vezes T menos mu a dividir por sigma ao quadrado. Podemos então definir a função probabilidade de falha acumulada, que é o integral entre 0 e t da função densidade de probabilidade de falha. Então, sabemos que esta variável t será o número de disparos. Qual a probabilidade de um relé falhar entre 42 e 73 disparos? É f de 73 menos f de 42, que dá 65,5%. Ou seja, se multiplicarmos por 800 relés, teremos o nosso resultado, e que é aproximadamente 524 relés irão falhar entre 42 e os 73 disparos. Já agora, aproveitemos para traçar as curvas das duas funções que utilizamos neste problema. Vamos pôr aqui a função probabilidade acumulada de falha e vamos definir a nossa variável t, que é o número de disparos, que vai de 0, vamos pôr até 200 disparos. Estamos então a ver que para esta distribuição, a partir de cerca de 126 disparos, a probabilidade de um relé falhar aproxima-se muito da unidade. Tracemos agora a curva da função densidade de probabilidade de falha. Vai ter a forma conhecida da distribuição normal, parece um sino, e vejamos onde é que está a média. Está aqui a média. Está então ali a média e vamos marcar também o primeiro desvio padrão superior, que será a média mais sigma. Vamos agora resolver este problema usando para isso a tabela da distribuição normal. Ora, a tabela vai-nos dar estes valores. A tabela o que nos dá é o valor da
falha, da probabilidade de falha acumulada. Portanto, para isso, necessitamos então da nossa variável normalizada, Z, e vamos definir então Z1. Vamos definir Z1 como a variável normalizada para os 42 disparos, portanto será T menos a média sobre o desvio padrão, que dá este valor dessa variável, e agora Z2 será a outra variável normalizada para, neste caso, para os 73 disparos. Entrando então na tabela com Z1, vamos obter o valor da falha, da probabilidade de falha, da probabilidade acumulada de falha, nos 42 disparos, e entrando com a variável Z2, iremos obter a probabilidade acumulada de falha aos 73 disparos. Portanto, já temos aqui os valores. Vamos agora consultar a tabela. Entrando com Z1, que é menos 1.467, vamos aproximar 1.467 de 1.47. Portanto, vamos buscar este ponto aqui, que dá este valor, 0.7078. E vamos entrar com o Z2, que é 0,6, e, portanto, vai ser exatamente este valor aqui, 0.72575, que ali está 0. Portanto, temos que, entrando com Z2, tínhamos o valor de 0.72575, a que vamos subtrair aquilo que obtivemos com Z1, que é 0.7078, multiplicando por 800, vamos ter aproximadamente os 524 relés que irão variar. Vejamos agora o aspecto da curva da função densidade de probabilidade de falha da distribuição normal. Ora, a distribuição normal tem este ponto notável, que é onde se verifica o máximo, que corresponde à média, ao mu. Depois, temos aqui outro ponto notável, que é mu mais o desvio padrão, e aqui temos o mu menos o desvio padrão. Depois temos aqui mu mais 2 vezes o desvio padrão, e aqui mu menos 2 vezes o desvio padrão. E finalmente, vamos ter aqui mu mais 3 vezes o desvio padrão, e aqui vamos ter mu menos 3 vezes o desvio padrão.
Ora, nós sabemos que 68% dos relés irão falhar entre estes dois números de disparos. Aqui é a média menos o desvio padrão e aqui a média mais o desvio padrão. Portanto, neste intervalo de tempo irão avariar, irão falhar 68% dos relés. E entre o intervalo de tempo da média menos 2 vezes o desvio padrão e a média mais 2 vezes o desvio padrão, irão falhar 95%. E no intervalo da média menos 3 vezes o desvio padrão e a média mais 3 vezes o desvio padrão, neste intervalo, irão avariar 99,7%. Nós sabemos isso porque esta área é igual a 0,68, os tais 68%. E esta área é igual a 0,95. E, finalmente, a área que está limitada pela curva entre mu menos 3 sigma e mu mais 3 sigma é 0,997.